A Carla Domingues está aqui, é ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações. Eu não sei porque me passaram só o nome da Carla, mas deve ser doutora, professora, não me passaram a profissão. Quando passar uma coisa, passa direito, porque estão bobão aqui, sou eu, fico eu com cara de bobão. Então ela é virologista e tal, me passa direito. Porque o bobão é que fala aqui, o cara vai, esse bobão não entende nada. Eu não entendo, mas vocês podem disfarçar, fazer de conta que eu entendo alguma coisa. Mas pelo menos a especificação. Doutora, a senhora foi coordenadora do Programa Nacional de Imunizações. Hoje a gente está vendo, em primeiro lugar, bom dia, um prazer em falar com a senhora. Hoje a gente está vendo, a gente amanheceu com aquela notícia do UOL, que olha, o Brasil não tem vacina, os caras estão falando em vacinar só no segundo semestre do ano que vem e daí por diante. Né? Mas o mundo não tem vacina também. Esse é o detalhe. Se a gente está numa situação terrível, gente que comprou a vacina da Pfizer e pagou milhões de euros, não está recebendo. Está precisando. A Itália, por exemplo, está pensando em entrar na justiça contra a Pfizer para receber a vacina e gastou milhões de euros. O Reino Unido está com dificuldade, gastou 70 bilhões de reais. Mesmo quem pagou muito caro pela vacina, não está recebendo. Imagine a gente. E o que é que a senhora acha que tem de errado, se é que tem alguma coisa certa, né, no nosso programa de imunização? Bom dia, senhora. Bom dia, Datena. É um prazer falar com você e com seus ouvintes. Primeiro, esclarecer, eu sou epidemiologista, doutora em medicina tropical, né, e dediquei minha vida inteira à área de doenças transmissíveis e saúde pública, né, e imunização. Então, é um prazer estar tentando conversar com você e com seus ouvintes, esclarecer um pouco essas questões, né. Como você colocou, vacina é um processo complexo de produção. As pessoas precisam entender isso, né, principalmente uma vacina nova, ela até que você ajuste todo o processo produtivo, isso era esperado que fosse acontecer, né? Então, as fábricas colocam a vacina em produção e você tem percalços no meio do caminho, porque você tem que ajustar o processo produtivo com rigor técnico muito grande para que você garanta a qualidade do produto, né? Então, quando a gente recebe a vacina lá na ponta, é porque ela já passou por todo esse processo de qualidade e segurança, né? E você tem uma vacina segura para ser utilizada. Qualquer problema que você tenha no processo produtivo, você tem que parar, validar esse processo e começar de novo, para ajustar, né, os equipamentos, para ver se não tem nenhum processo infeccioso lá, né? Muitas são produtos biológicos, né? Então, isso é necessário que seja feito. Então, é preciso que a gente tenha um pouco de calma, né? Que entenda isso e que se esse atraso estão acontecendo é porque significa que nós, quando recebemos a vacina, elas estarão seguras, né? Então, esse é um problema que a gente primeiro precisa esclarecer. Em relação à vacina da Pfizer, né, possivelmente eles identificaram algumas questões que precisavam de ajuste, né, e isso está sendo feito rapidamente. Eu acredito que rapidamente eles vão conseguir voltar a colocar a fábrica em dia e voltar a entregar a produção para o mundo, né? A fábrica hoje é o grande produtor que está distribuindo vacina para os países que fizeram essa compra. E com relação ao Brasil, a questão é que nós estamos dependendo da China, né? Os dois produtores nossos, tanto o Biomanguinhos quanto o Butantan, fizeram um acordo de transferência tecnológica que vão receber o insumo farmacêutico ativo, que é o que nós chamamos de IFA, né, a matéria-prima para produzir a vacina, para poder adquirir esse conhecimento de como se produz essa IFA, né, para poder ter autossuficiência daqui 6 meses ou 1 ano. Então, neste momento, o que nós temos, a gente não tem capacidade tecnológica de desenvolver essa vacina no país. Então, a gente precisa da matéria-prima para envasar ela aqui no nosso país, botar nos frasquinhos, né, rotular, para que chegue no Programa Nacional de Imunizações. Então, nós estamos numa situação muito pior do que os outros países, porque nós ainda não temos a matéria-prima, né? Então, possivelmente, esse quantitativo que o Butantan entregou de 6 milhões e agora, possivelmente, sexta-feira, a Anvisa libera mais 4,9 milhões, a produção vai parar, né? Butantan não tem mais o produto no Brasil e Biomanguinhos sequer recebeu nada até agora. Então, a nossa situação ainda é muito mais complexa do que os outros países que vão ter um atraso, mas que já vão retomar rapidamente. Não dá nem para fazer uma projeção, porque a gente não sabe quando a Índia vai entregar a vacina para a gente e quando a China vai entregar o IFA para a gente. Então não dá nem para fazer uma projeção,
Porque baseado no momento que você tem entrega do insumo ou do IFA, você tem que invasar, tem o processo de produção da vacina. Eu imaginei que a gente tinha adquirido tecnologia para poder desenvolver a vacina aqui, trazer os insumos de lá, porque a maioria dos insumos de vacina, se não uma totalidade, a maioria, ou é da China ou é da Índia, né? Parece que é da China a maioria, mas a Índia tem a maior planta de... A Índia que tem a maior planta de vacinação do mundo, que pegou fogo hoje, morreram 5 pessoas, disseram que não vai alterar a parte de produção de 50 milhões de vacinas só para coronavírus, que produz vacina para tudo quanto é tipo de doença lá. Exatamente. Por isso que é conhecida Aqui pegou como... fogo é a vacina de rotavírus, então é outra planta completamente diferente, não, felizmente, para essa questão não vai ser alterada, né? Tomara, porque também não vai ajudar em nada. Morreram 5 pessoas, vai, que já é uma tragédia. Porque não vai ajudar em nada, porque a gente não tem compra dessa fábrica, né, Datena? Assim, a gente só tem, vai ganhar 2 milhões, né, vai comprar, porque foi um desespero de causa para você ter o início da vacinação, né? Então a gente tem que ter muito claro, né? O governo Bolsonaro não queria começar a vacina com a vacina da Coronavac, e aí precisou importar essa vacina para tentar começar a vacinação com a vacina da AstraZeneca. Exatamente. A gente estava falando de uma maratona, né, e não de uma campanha de vacinação. Infelizmente, né, a gente está vendo esse uso político da vacina num momento que a gente precisava ter o consenso nacional dos governantes, dos profissionais de saúde, da comunidade científica, dos formadores de opinião, como você, né, que vem trazendo esse esclarecimento à população, e a gente está vendo a população completamente dividida, inclusive falando mal de vacina, né? Nunca pensei que a gente ia ver isso no Brasil, né? Um país que tem uma história de vacinação, né? E que é reconhecido internacionalmente, a gente está vendo hoje, né, pessoas falando mal de vacinas, né? Olha, eu só espero que não encurtam nesse erro, porque a gente não vai ter o cara desmoralizar a vacina. Não existe nada mais importante contra essa doença do que a vacina. Não se iluda, o que disserem para você é mentira. Ah, mas há um risco. O risco há de você tomar aspirina. Há de você tomar qualquer remédio. O risco não está... Agora, o custo-benefício é de você impedir que milhões de pessoas morram. Já 2 bilhões de pessoas morreram no mundo. Será que as pessoas não entendem até agora? Tem quase 100 milhões de pessoas contaminadas, que muita gente sobreviveu, mas com sequelas irreversíveis. Alguns sofreram pra caramba, outros, não é? Tem milhões de pessoas internadas que provocaram mortes por tabela, porque se você ocupa o hospital inteiro, não dá para você atender um cara como eu, que teve infarto. Eu tive infarto porque eu não fui no hospital com medo de pegar o coronavírus. Eu deixo aqui bem claro. E aí eu tive infarto, porque se eu fosse 5 dias antes do hospital e fazer o exame que eu tinha que fazer, os caras iam ver que os estentes que eu tenho estavam entupidos, iam desentupir e eu não teria um infarto. Eu tive pertinho da morte por causa do coronavírus, que eu não fui no hospital por desinformação, com medo. Não é desinformação, porque tem muita gente no hospital, mas os hospitais estão tentando fazer o possível para separar muito mais. Agora, doutora, diante desse quadro, quando a senhora acha que a gente vai ter condição de vacinar? É uma pergunta quase impossível de responder, porque seria melhor perguntar para o Xi Jinping lá, o chinês, quando é que ele vai entregar o insumo. Se ele não entregar o insumo, e essa questão que eu queria saber. Então a gente não consegue fabricar a vacina aqui. A gente invasa o que recebe de fora, só coloca dentro do vidrinho. É isso ou não? Isso. Exatamente, Datena. O processo do conhecimento tecnológico, né, para você pegar todos os princípios ativos, né, e formular a vacina, é um processo complexo, né? Para você ter ideia, tem vacinas como a da gripe, que a gente hoje produz, tem essa capacidade, demorou mais de 15 anos para ter esse conhecimento, né? Então, hoje, o Brasil não detém esse conhecimento para produzir essa matéria-prima, né? Nesse acordo de transferência de tecnologia, além de receber a IVA, ele vai trabalhar com os pesquisadores que desenvolveram a vacina para adquirir esse conhecimento, vai receber essa matéria-prima e vai conseguir formular isso no Brasil. Mas isso é um processo complexo, porque também, da mesma forma que foi feito fora do país, que demorou 1 ano, nós vamos ter que validar esses processos aqui no Brasil. Não é simplesmente você pegar uma receita de bolo e colocar na máquina e amanhã está produzindo. Então, você tem que validar os processos tecnológicos, cada fase.
E o que tanto o Biomanguinhos quanto o Butantan estão dizendo, que eles precisam de pelo menos 6 meses para esse processo começar. E ele, infelizmente, só pode começar quando a IFA já estiver aqui no Brasil. Então, você vê, cada vez que vai atrasando, todos os processos vão atrasando. É uma bola de neve. Então, neste momento, eu gostaria muito de responder isso, quando é que a gente vai ter toda a população vacinada. Mas enquanto não se regularizar a vinda desse IFA, né, e o conhecimento tecnológico começar a chegar no Brasil, a gente não tem uma previsão. Infelizmente, ainda, mesmo com o cronograma, se não tivesse atrasado, né, se tivesse tudo em dia, o que a gente pode dizer é que com os 2 acordos que foram feitos, a gente ia demorar pelo menos 1 ano para conseguir vacinar a maioria da população. Que é muito tempo, né, Datena? Nós estamos falando, como você mesmo falou anteriormente, já perdemos mais de vidas do que nas grandes guerras no mundo, né? Então, eu acho que assim, é um problema grave, a população precisa entender isso, né? Não é uma doença banal. Muitas vezes você escuta pessoas dizendo, essa doença mata menos que a gripe, isso é uma mentira, né? A gripe mata em torno de 0,1% das pessoas infectadas, essa doença mata 2%. Então, não dá para comparar. É muito diferente, né? Tanto é que alguma vez você viu pessoas lotando os hospitais por conta de gripe dessa forma? Sempre tem casos graves, sempre tem óbito, mas nessa magnitude nós nunca vimos. Vimos sim, na pandemia de 2010, mas não chegou nem perto do que aconteceu agora, né? Então eu acho que a população precisa entender a gravidade da situação que nós estamos vivendo, Datena, e como vocês também têm colocado, as medidas de controle não farmacológicas, que é lavar a mão, usar álcool gel, distanciamento social e máscara, elas ainda terão que ser continuadas por muito tempo. Porque enquanto nós não tivermos a maioria da população vacinada, nós não vamos poder abrir mão dessas medidas. E, infelizmente, a gente já viu, antes de começar a vacinação, a gente já abriu mão, imagina quando começar, né? Então, a gente tem que continuar entendendo que a vacinação é uma ação complementar e não substitutiva. Quando os políticos liberaram a eleição, passou-se a impressão que o perigo tinha acabado. E eu avisei. Eu falei, olha, o vírus está voltando com força nos Estados Unidos e na Europa. A gente não sabia por quê. E essa é a razão da próxima pergunta. Eu até discuti com o governador de São Paulo, que ele disse que eu não era médico. Eu falei, mas você também não é. Você vai restringir ou não? Não vou, porque não sei o quê. E já haviam dito a ele para restringir, ele só restringiu depois um dia depois das eleições. Eu avisei, eu falei, eu não sou médico, mas você também não é. Por uma questão de percepção. Eu falei, deve ter alguma coisa diferente aí, porque o vírus está voltando. E tudo levava a crer que era alguma coisa diferente mesmo. E aí a grande preocupação do mundo hoje é a variação, principalmente a variação inglesa. É a mutação do vírus, que já apareceu, aí é a teoria de Darwin, em outro lugar do mundo, lá em Oregon, nos Estados Unidos, sem contato nenhum com a Inglaterra. O vírus teve a mesma mutação num ambiente completamente separado do outro ambiente por milhares de quilômetros, sem relação nenhuma. Não foi ninguém da Inglaterra que levou para lá e ninguém dos Estados Unidos que foi para a Inglaterra e pegou e levou para lá. Ele se desenvolveu lá como ele se desenvolveu na Inglaterra. O mesmo deve estar acontecendo com essa variação, que é chamada de variação inglesa, só porque ela foi sequenciada na Inglaterra. Hoje o Macron está anunciando medidas de defesa terríveis por causa dessa variação inglesa. E aí eu pergunto para a senhora, hoje a grande pergunta do mundo, e já não há uma certeza definitiva, a primeira resposta foi que sim, mas hoje já há talvez, se essas mutações, de repente quando a gente tiver aplicação em massa dessas vacinas que nós temos, com 95%, 70%, 50%, se essas vacinas vão servir para variação. Se elas servissem, eu acho que os caras não estariam tão preocupados como estão preocupados aí. Estão anunciando medidas de contenção, lockdown. Hoje a Holanda fechou tudo, além de toque de recolher. Se a vacina essa vacina resolve para o vírus mutante ou não? Então, Datena, acho que a primeira coisa que a gente precisa esclarecer, né? Todos os laboratórios estão testando essa variação, né, em relação às vacinas, e até agora não há nenhuma indicação de que as vacinas não protegerão, né? Felizmente, o vírus do coronavírus, ele é um vírus que tem uma mutação muito lenta, né? Diferente da gripe, né, o vírus da influenza, que ele tem uma mutação muito rápida, por isso que a gente tem que todo ano ter uma vacina diferente, né? Porque a gente já estudou esse vírus e já conhece essas mutações, que ela acontece muito rápido. Esse vírus é um vírus novo, nós estamos falando de um vírus de 1 ano.
né? Mas, assim, pelo conhecimento da história do coronavírus para outras, né, espécies, que não essa que nós estamos vivendo agora, né, da Covid, parece que não ainda tem implicação na vacina. Mas por que a gente precisa vacinar rápido? Porque se você tiver uma senão ele vai mudar de novo. Grande, exatamente, ele vai replicando. Por que o vírus replica? Porque é a sobrevivência dele. Ele fala assim, olha, já conseguimos criar imunidade para ele, né, pelas pessoas, então eu preciso sobreviver e eu vou mudando, né? Então é a lei de sobrevivência natural. Então, o que a gente tem que fazer? É vacinar o mais rápido possível para que a gente, a hora que tiver essas mutações, essa vacina ainda continue servindo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? O grande desafio do mundo. Enquanto a gente não consegue vacinar a população, possivelmente a gente ainda vai ter que fazer lockdown e continuando com essas medidas de extremas, né? Que eu acho que aqui no Brasil não vai pegar, não pegou na outra vez, não vai pegar agora, né? Eu acho que nenhum político dá conta mais de fazer isso. E aí? Foi feito de uma forma desastrosa. E não pegando, vez, né? E não pegando. E aí, a gente sem vacina e sem medida restritiva, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter a população contaminada com o que a gente está vendo nos Estados Unidos, né? Infelizmente, com essa alta letalidade, né? A população tem que entender, a gente viu o que aconteceu com Manaus. O governador tentou fazer um lockdown lá, a população foi na rua, né? Protestou e ele voltou atrás. Olha o que nós vimos como aconteceu com Manaus. É a história anunciada da Atena, entendeu? Se a gente tiver isso acontecendo nessa velocidade em Manaus, do que aconteceu em Manaus e em outras localidades, não há outra maneira, até que a gente tenha a população vacinada, de a gente, naquela localidade, fazer uma restrição de circulação. A população precisa entender isso. Nós sabemos que o comércio está numa situação gravíssima, né? Vai ser necessário o governo injetar mais recurso financeiro, como a gente está vendo na Inglaterra, como a gente está vendo nos Estados Unidos. Não há outro mecanismo, né? Esse aporte financeiro para apoiar a indústria, o comércio, o serviço, ele é fundamental, porque senão a pessoa não pode parar. Como é que eu vou fechar a minha fábrica, meu comércio, se eu não tiver um apoio do governo? Então, isso tem que funcionar disso, os caras estão aumentando imposto. Pois Além disso, estão entendeu? pensando em aumentar imposto. Os caras enloqueceram de vez. Você falar em aumento de imposto num momento como esse, nós estamos perdidos. É para fechar tudo, professora, né? Parece... Bom, o grande detalhe é que as notícias que vêm, elas só pioram. Hoje, por exemplo, o Felipe Killing, a gente sempre recebe a notícia devagarinho. Os cientistas já determinaram, porque eles disseram que essa variação inglesa, ela se espalhava mais, mas não era mais letal. Hoje já descobriram que ela é sim mais letal do que a inicial. E aquilo que a gente está enfrentando, provavelmente, tirando de lado a teoria da conspiração, um acidente de laboratório ou coisa parecida, provavelmente um vírus da natureza, porque não tem cientista melhor do que a natureza. Porque se não fosse assim, a gente já tinha dominado esse vírus com a tecnologia que a gente tem. É que não tem cientista melhor que a natureza. O negócio é tão perfeito, é questão de sobrevivência do vírus. É por isso que ele mata mais. Exatamente. Porque ele replica, vai mudando, e por isso que ele deve ser realmente da natureza. Deve ter pulado pro tal de pangolim, pro morcego, evoluiu ali e veio pro homem. É que a gente tem uma ansiedade, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, então é o momento real. Mas a gente olha para a história, né? A peste negra, sabe? A peste bubônica, a gripe espanhola. Nós estamos falando de doenças que mataram 50 milhões de pessoas em cada evento desse, né? Então, teve pandemia que eliminou 1/3 da população mundial. Então, só claro que nós estamos vendo. Então, hoje o problema é nosso, a gente parece que é muito maior do que em outros tempos, né? Então, por isso que a gente tem que pensar. Se você olha na gripe espanhola em 1918, você mandava fazer o distanciamento social, você mandava usar máscara, entendeu? Isso não é novo na ciência. E naquele momento você nem tinha vacina, né? Então foi dessa forma que foi controlado. Então hoje nós temos a condição de olhar o passado e aprender com o passado, e ainda temos a possibilidade do curto prazo de tempo de ter vacina. Então a gente tem que juntar essas duas coisas, né? Esse aprendizado e pensar que a gente precisa fazer isso. Quer dizer, não adianta a população ficar revoltada porque vai fechar o comércio, porque vai fechar a indústria. Não há outro mecanismo, mas isso tem que ser feito coordenado da Atena. Eu não posso fazer uma ação destrambelhada, entendeu? Ela tem que ser coordenada, governo federal, governo estadual, o Brasil tem lugar que não... O Brasil é uma grande periferia. O Brasil é uma potência econômica, mas é uma grande periferia. A maioria da população é de gente pobre. A maioria da população não tem nem como fazer quarentena, nem lockdown, porque o cara mora na casa de um cômodo.
8 Sim, pessoas. exatamente. O que adianta? Você vai fazer lockdown como? O cara não tem comida em casa, ele tem que sair, porque não tem nem auxílio emergencial mais. Então, é Exatamente. impraticável. Vamos torcer para que Deus nos ajude. Com certeza, né? E a gente espera que a população compareça aos postos de saúde quando foram convocadas, né? Não há outro mecanismo de nós voltarmos ao normal, né? De ter a população vacinada. Infelizmente, estamos vendo os fake news o tempo todo, né? Inclusive profissionais de saúde falando mal de vacina, né? Coisa que a gente nunca viu na história desse país. E a gente precisa convencer a população de que só através da vacinação é que nós voltaremos à normalidade, junto com as medidas, né, de utilizar máscara e distanciamento social. Só dessa forma a gente vai poder continuar protegendo a nossa população. Eu estou falando isso há uns 8 meses sem parar. Falei, olha, enquanto não tem vacina, você lave as mãos, passe álcool em gel, mantenha distanciamento social se puder, porque o governo não deixa, porque o transporte coletivo é lotado, sempre foi desde o começo. Exatamente. Porque as empresas de ônibus continuassem lucrando, eles deixaram o transporte coletivo lotado, porque não é por quilômetro rodado que eles cobram por passageiro. Isso é um contrato que deveria ser revisto, mas o que adianta o governo decretar lockdown e deixar, ou quarentena, e deixar o transporte coletivo superlotado? É uma loucura. Concordo plenamente com você, Datena. Exatamente. Então, enquanto isso, eu digo, olha, não ouça muito o que político diz, não. Lave as mãos, use álcool em gel se tiver, mantenha o distanciamento social e, pelo amor de Deus, use máscara. Espere a vacina chegar, porque acho que não tem mais outra alternativa. O recado é simples assim. Obrigado, doutora. Eu que agradeço a oportunidade de falar com você e com seus ouvintes. Até uma próxima vez. Fica com Deus. Um abraço grande.